Hoje iremos conhecer um conto de Edgar Allan Poe, chamado Morella. Era com um sentimento de afeto profundo, conquanto singular, que eu considerava minha amiga Morella. Tendo-a conhecido ocasionalmente há muitos anos, a minha alma, desde o nosso primeiro encontro, ardeu num fogo que eu jamais conhecera. Mas esse fogo não era o de Eros, e para meu espírito a gradual convicção de que eu podia definir o seu insólito significado, nem regular a sua vaga intensidade, representava um amargo tormento. Ainda assim, nós nos encontramos, e o destino nos uniu no altar. Jamais falei de paixão, nem pensei no amor. Ela, no entanto, evitava a sociedade, e apegando-se apenas a mim, fazia-me feliz. É uma felicidade admirar-se, é uma felicidade sonhar. A erudição de Morella era profunda. Como espero mostrar, seus talentos não eram comuns. Sua potência mental era gigantesca. Eu o percebi em muitos aspectos. Tornei-me seu discípulo. Logo, no entanto, descobri que talvez por haver se educado em Pressburg, ela me apresentava alguns daqueles escritos místicos que geralmente são considerados meras histórias da literatura alemã primitiva. Esses escritos, não posso imaginar por que razão, constituíam os seus favoritos e constantes estudos, e se, com o passar do tempo, eles se tornarem também os meus, devo atribuir tal efeito à singela, malgrado eficaz influência do hábito e do exemplo. Com tudo isso, se não me engano, minha razão pouco tinha a ver. Minhas convicções, ou ouvido o meu próprio intelecto, não se radicavam jamais em um ideal, nem seria possível descobrir, a menos que eu esteja muito enganado. Qualquer vestígio de misticismo no que eu já havia lido, em meus atos ou em meus pensamentos, persuadido disso, abandonei-me cegamente à orientação da minha esposa e penetrei de todo o coração nas complexidades de seus estudos. E então, quando, debruçado sobre as páginas proibidas, eu sentia um espírito maldito acendendo-se dentro de mim. Morella pousava sua mão fria sobre a minha e retirava das cinzas de uma filosofia morta algumas palavras graves e singulares, cujo estranho significado incrustava-se em minha memória. E depois, hora após hora, eu me demorava ao lado dela, na musicalidade de sua voz, até que, finalmente, aquela melodia ficava impregnada de terror, e uma sombra caía sobre minha alma, e eu empalidecia e estremecia intimamente de entremeio aquelas modulações imensamente sobrenaturais. Desta maneira, a alegria de repente se convolava em horror, e o mais belo se tornava o mais horrendo, como Renan se tornou Gehenna. É desnecessário expressar o caráter exato dessas dissertações que, emergindo dos volumes que mencionei, formaram por tanto tempo quase o único tema de conversação entre Morella e eu. Os eruditos versados naquilo que podia ser denominado moralidade teológica facilmente o entenderiam, ao passo que os não sábios pouco teriam a assimilar e compreender. O selvagem pateísmo de Fichte, a poligenesia modificada dos pitagóricos e, acima de tudo, as doutrinas da identidade conforme defendidas por Schelling eram geralmente os pontos de discussão que ofereciam maior beleza à imaginativa Morella. Segundo
o define precisamente o Sr. Locke, essa identidade chamada pessoal consiste na permanência do ser racional e como por pessoa entendemos uma essência inteligente. E como há sempre uma consciência dotada de razão, e a esta chamamos de nós mesmos. E tal consciência nos distingue dos demais seres pensantes e nos confere uma identidade pessoal. Mas o princípio individuatius, a noção dessa identidade que na morte se perde ou se perde para sempre, constituía para mim em todos os momentos uma questão de intenso interesse, não somente pela natureza perplexa e excitante de suas consequências, mas também pela maneira marcante e frenética com que Morella discorria sobre o assunto. Mas, de fato, chegou a hora em que o mistério do caráter da minha esposa passou a oprimir-me como um feitiço. Eu não aguentava mais o toque de seus dedos pálidos, nem a modulação profunda de sua linguagem musical, nem o brilho dos seus olhos melancólicos. E ela sabia de tudo isso, mas não me censurava. Ela parecia consciente de minha fraqueza ou de minha loucura. Sorrindo, chamava-as de destino. Ela parecia também consciente da fonte por mim desconhecida do gradual arrefecimento de meu afeto. Todavia, não me dava nenhuma explicação ou aludia à natureza daquela causa. No entanto, ela era apenas uma mulher e definhava cada dia. Com o tempo, uma indelével mancha carmesim fixou-se em sua face e as veias azuis em sua fonte fizeram-se salientes. Chegou um momento em que meu espírito pusera-se a desfazer-se em compaixão, mas em seguida, quando eu vislumbrava o seu olhar repleto de pensamentos e piedade, convertia-se a mal-estar. Devo então afirmar que eu guardava intensa e fervorosamente o momento da morte de Morella? Assim o era, mas seu frágil espírito agarrava-se àquele invólucro de barro por muitos dias, por muitas semanas e meses cansativos, até que meus nervos torturados exerceram domínio sobre a razão, e fiquei furioso com tal adiamento. E com o coração de um demônio amaldiçoei os dias, as horas e os momentos amargos que pareciam se alongar cada vez mais à medida que sua nobre vida declinava como sombras minguando ao acaso. Mas numa noite de outono, em que os ventos serenavam no céu, Morella chamou-me à cabeceira. Havia uma névoa sobre toda a terra e um calor resplandecente sobre as águas. Poder-se-ia dizer que um arco-íris caído do firmamento figurava entre as ricas folhagens de outubro da floresta. Este é o dia entre os dias, disse ela, quando eu me aproximei, um dia entre todos os dias para viver ou morrer. É um belo dia para os filhos da terra e da vida, mas aí, antes mais belo para as filhas do céu e da morte. Beijei-lhe na fonte e ela continuou: estou morrendo, no entanto viverei. Nunca houve dias em que tu pudestes me amar, mas aquele com quem em vida te enfadaste, na morte deverás adorar. Repito que estou morrendo, mas sempre de mim há uma recordação daquele afeto, a quão pouco afeto que sentistes por mim, por Morella, e quando meu espírito partir, a criança viverá. Teu filho, o meu, o filho de Morella, mas os teus dias serão dias de tristeza, aquela tristeza que o mais duradouro dos sentimentos, como o cipreste é a mais duradoura das árvores, pois
As horas da tua felicidade acabaram e não se colhe a alegria duas vezes na vida, assim como não se colhem as rosas do paestam duas vezes no ano. Não mais jogarás com o tempo o jogo do homem de Teos, mas, segundo tu ignorante da murte e da videira, carregarás contigo tua mortalha na terra, como faz em Meca um muçulmano. Morella, gritei. Morella, como sabes disso? Mas ela virou o rosto sob o travesseiro e um leve tremor percorreu seus membros. Ela morreu. E não mais ouvi a sua voz. No entanto, tal como ela havia predito, seu rebento, o rebento que ao morrer ela dera à luz e que não começou a respirar até que a mãe deixasse de fazê-lo, nasceu. Era uma menina e ela cresceu insolitamente, estranhamente evoluiu em intelecto e era a perfeita semelhança daquela que havia partido. Eu lhe devotei um amor mais fervoroso do que eu acreditava ser possível sentir por aquele habitante da terra. Mas um pouco tempo, o céu dessa pura afeição entenebreceu, e a escuridão, o horror e a aflição varreram-na em nuvens. Já disse que a criança cresceu estranhamente em estatura e inteligência. Singular de fato foi seu rápido aumento no tamanho corporal. Mais terríveis, ó terríveis, eram os pensamentos tumultuosos que se apoderavam de mim, enquanto eu lhe observava o desenvolvimento intelectual. Poderia ser de outra forma se eu descobria, dia a dia, nas concepções da criança, a potência e faculdades adultas da mulher? Se as lições da experiência se desprendiam dos seus lábios de criança? Se eu via a cada hora a sabedoria ou as paixões da maturidade reluzindo em seu amplo e especulativo olhar? Como digo, tudo isso se tornou tão evidente para os meus sentidos apavorados que eu não pude mais escondê-los da minha alma, e menos ainda furtá-lo à minha percepção estarrecida. Assim como seria possível estranhar que uma suspeita de natureza assustadora e excitante se insinuasse em meu espírito, ou que os meus pensamentos se voltassem espantados para os contos selvagens e as emocionantes teorias da sepultada Morella. Arranquei a curiosidade do mundo, um ser que o destino me compeliu a adorar, e no rigoroso isolamento de meu lar observei com atroz ansiedade a minha amada criatura. E à medida que os anos passavam, eu contemplava, dia após dia, o seu rosto santo, suave e eloquente, e a via crescer. Descobri então novos pontos de semelhança entre a criança e a sua mãe, entre a criança melancólica e a morta, e cada vez mais essa nuvem de semelhança se tornava mais espessa e completa, mais definida, mais inquietante e assustadoramente terrível em todos os aspectos. O que o sorriso da menina fosse como a mãe, eu podia suportar, mas prontamente aquela perfeita identidade me fazia estremecer. Que os seus olhos fossem iguais aos de Morella, eu também suportaria, mas eles mergulhavam frequentemente nas profundezas da minha alma com o intenso e desconcertante pensamento da própria Morella. E no contorno de sua forte alma, nos cachos de seus cabelos sedosos, nos dedos pálidos e que enterravam nas madeixas, na triste entonação melancólica de sua voz, acima de tudo, acima de tudo,
nas frases e expressões da mulher morta sobre os lábios da minha amada. Da viva alimentava-se o terrível pensamento devorador, o verme que se recusava a morrer. Assim se passaram 2 lustros de vida, e a minha filha permanecia sem nome sobre a terra. Minha filha e meu amor eram designações geralmente provocadas pela minha afeição de pai, e a rígida reclusão de sua existência impedia todas as outras. O nome de Morella havia morrido com ela. Nunca falei da mãe à minha filha. Era-me impossível falar-lhe. Na verdade, durante o breve período de sua existência, a criança não recebera quaisquer impressões do mundo exterior, exceto as que poderiam ser proporcionadas pelos estreitos limites de sua privacidade. Mas, finalmente, a cerimônia do batismo apresentou-se no meu espírito, naquele estado de nervosismo e agitação, com a iminente libertação dos terrores do meu destino. E na pia batismal hesitei a escolha de nome, e vários nomes que evocaram sabedoria e beleza, os tempos atingidos e modernos da minha própria terra e de terras estrangeiras, acumularam-se em meus lábios, assim como muitos outros que inspiravam a nobreza, a felicidade e a bonomia, o que me levou, então, perturbar a memória da morta enterrada? Que demônio me incitou a suspirar aqueles nomes cujas tão só lembrança faziam refluir o meu sangue, púrpura em torrentes, em têmporas ao coração? Que demônios falou do fundo de minha alma, quando eu, meio àqueles corredores sombrios e no silêncio da noite, sussurrei aos ouvidos do homem santo as sílabas Morella? Que ente mais que demoníaco retorceu as feições de minha filha e as cobriu com tons da morte quando, estremecendo aquele nome, aquele inaudível, quase voltou seus límpios olhos para o céu e, caindo prostrados sobre as negras lousas da nossa cripta ancestral, respondeu: "Eis-me aqui." Estas simples e breves palavras caíram calma e friamente distintas em meus ouvidos, e dali, como chumbo derretido, escorreram, silabando, por meu cérebro ardendo. Os anos podem passar, mas as lembranças daquele dia jamais. Certamente, eu ignorava as flores e a videira, mas o abeto e o ciprestre lançaram-se as suas sombras sobre mim, noite e dia. Perdi a noção de tempo. O lugar e as estrelas de meu destino desvaneceram-se no céu. Desde então, a terra entenebreceu em suas figuras, passavam por mim como sombras invocantes. Eu só enxergava uma Morella. Os ventos do firmamento suspiravam apenas um nome em meus ouvidos, e as ondas do mar murmuravam eternamente: Morella. Mas ela morreu, e com minhas próprias mãos levei-me ao sepulcro, e ri com um riso amargo e prolongado. Quase não descobri, na cripta em que sepultei a segunda, quaisquer vestígios da primeira Morella. Esse foi um conto de Edgar Allan Poe, originalmente publicado em 1835. E você, acredita em reencarnação? Eu não acredito.